Bom dia, minha irmã, meu irmão, que a glória de Deus invada a sua casa, o seu trabalho e aonde você estiver, amém? Eu sou a Bruna e criei esse canal para falar sobre a Bíblia e espalhar a palavra de Deus. Eu quero que a gente forme uma comunidade e aqui eu não vou falar sobre religião nem igreja, só sobre a palavra de Deus. Se essa mensagem tocar o seu coração, deixa o seu like no final do vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa alcançar ainda mais pessoas. Já aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho e ativa a opção todas para receber sempre que um novo vídeo for postado, combinado? E no final, se você lembrar de alguém que esteja precisando de uma palavra de Deus, compartilha com essa pessoa, tenho certeza que você e a pessoa será abençoado por isso, amém? Irmãos, antes de nós irmos para a palavra, eu senti no meu coração que sempre depois que eu terminar de gravar aqui para vocês, eu deveria orar por vocês. Então, se você puder, deixa o seu nome aqui nos comentários e se você quiser que eu ore por alguém também, deixa o nome dessa pessoa aqui nos comentários também, tá bom? Agora sim, vamos para a palavra. Fiquem tranquilos, prometo ser breve, eu não quero tomar muito do seu tempo, porque eu sei que nosso dia a dia é bem corrido, tá bom, irmãos? Então, irmãos, tem uma passagem na Bíblia que eu queria muito ler para vocês, mas ela é um pouco grande e vai ficar um pouco longo o vídeo. Então, eu prefiro resumir ela um pouco para vocês e aí vocês leem aí depois na casa de vocês, tá bom? Porque Deus me deu essa palavra, então eu preciso resumir para vocês para não ficar um conteúdo muito grande, tá? Mas a palavra está em Gênesis, capítulo 14, versículo do 1 ao 16. Então, em resumo, a Bíblia diz que uma guerra estoura entre dois grupos de reis. E no meio do conflito, Sodoma e Gomorra são saqueadas e Ló, que morava lá, entre essas terras, ele era sobrinho de Abraão e ele é levado como prisioneiro junto com todos os seus bens. Quando Abraão fica sabendo disso, ele logo reúne 318 homens treinados da sua casa junto com seus aliados e persegue os reis invasores até Dan. À noite, Abrão divide seu grupo em equipes e ataca, derrotando o inimigo. Ele consegue recuperar todos os seus bens, liberta Ló e traz de volta as mulheres e os outros prisioneiros. Então aqui eu tenho 5 lições que Abrão ensina pra gente hoje que eu gostaria de passar para vocês. Irmãos, quem ama se importa com o outro e age, ajuda. Abrão poderia ter ficado tranquilão em casa, seguro, né, de boa, mas não. Ele foi atrás de Ló, mesmo sabendo que podia correr vários riscos, inclusive de morrer. Mas ele decidiu se arriscar a sua vida e salvar o seu sobrinho Ló. Pois então, irmãos, proteja quem Deus colocou na sua vida. Não seja indiferente aos problemas dos outros, principalmente familiares e os nossos irmãos na fé. Deus ama quem ajuda e protege a sua família. Essa é a primeira lição que eu quero passar para vocês. Depois, Abrão reúne seus 318 homens treinados da sua casa. E a lição é: prepare-se antes da batalha. Sempre que você tiver uma batalha na sua vida, você tem que se preparar antes. Aqueles 318 homens, eles não foram treinados no dia da guerra. Eles já estavam prontos. Isso quer dizer, treinem-se espiritualmente todos os dias. A batalha espiritual, ela não avisa quando vai chegar. Por isso, nós precisamos estar firmes aonde, irmãos? Como se preparar para a batalha? Na oração e na palavra. Ou seja, orando, escutando a palavra e lendo a Bíblia, tá bom? E aí vocês percebem que Abrão, além de seus 318 homens de guerra, ele também tinha aliados leais a ele, que era Manre, Escol e Aner, que lutaram com ele e ajudaram ele a vencer a batalha. Então, ele foi não foi sozinho, né? Ele levou os homens treinados e ainda levou os aliados dele. E aqui tá outra chave pra gente. Escolha bem quem caminha ao seu lado. Amigos e alianças certas podem decidir a vitória ou a derrota. Eu já comentei por cima sobre isso aqui no canal, mas é muito importante que a gente ande com pessoas que nos ajudam e estão ao nosso lado. Mas, irmãos, não é estar ao nosso lado para nos apoiar a fazer a coisa errada, tá? Não, é para nos ajudar na nossa batalha. Orar junto com a gente, orar por nós, jejuar juntos, orar um pelo outro, se doar um pelo outro. Isso é importante porque Deus ama isso e Ele fala isso pra gente na Bíblia. Quer ver? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz assim: ajudem a carregar os fardos uns dos outros e assim obedeçam à lei de Cristo. E em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 também diz: portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. E tem várias outras passagens na Bíblia que falam pra gente se ajudar. Então, irmãos, escolham bem suas amizades e as suas alianças, tá bom?
Agora, outro ponto super importante que Abrão nos ensina: estratégia e coragem precisam andar juntas. Abrão só atacou seus inimigos de noite, dividiu os homens e surpreendeu o inimigo. Ou seja, não peça apenas força para Deus, peça a estratégia certa para você, a estratégia que Deus tem, que quer que você use na sua batalha. Planejamento e oração abrem as portas para a vitória. Se planejem, conversem com Deus antes de entrar em alguma nova batalha. O que eu quero dizer, na vida financeira, para restaurar um relacionamento, na busca de um emprego novo. Ou seja, você pode orar muito, mas às vezes Deus vai te mostrar que a estratégia não é enfrentar de frente a frente, e sim jejuar, perdoar alguém, mudar um hábito, até ter que esperar mesmo. A vitória não vem só do esforço, com a força do nosso braço, mas de seguir a estratégia que Ele vai te revelar. E por último, toda vitória tem um propósito. Abrão não buscou glória, pessoal. A glória para ele, sua missão era libertar vidas, ou seja, a glória sempre é para Deus, nunca para nós mesmos. O propósito da vitória é restaurar e libertar vidas, não enaltecer o nosso nome. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Deus não te abençoa com um aumento no trabalho, outra vez a sua empresa, ela tá indo cada vez melhor, você tá ganhando cada vez mais, e aí você só pensa em gastar com você mesmo, sair ostentando dinheiro, e na verdade o que Deus queria que você fizesse era ajudar alguém que tá precisando muito, que tá em uma situação muito difícil, fazer doação, né? Outra situação, você ganhou um cargo melhor na empresa e começa a desprezar os outros, maltratar, você acha que Deus gostaria disso? Claro que não, irmãos, muito pelo contrário, você tem que tratar ainda melhor as pessoas, defender alguém que está sofrendo alguma injustiça, falar de Deus. Outra coisa, você venceu uma depressão, superou um vício, foi curado por alguma doença. Em vez de você apenas seguir sua vida, você começa a ajudar outras pessoas que estão passando pelo que você já passou. Você agora tem que ter empatia pela outra pessoa, porque você já passou o que ela passou e você sabe como sair disso. Então, ajudar nesse aspecto também. Ou seja, dar o seu testemunho e sempre dar a glória a quem realmente merece e fez isso acontecer. Então, vamos para o nosso resuminho de tudo? Então, assim, irmãos, proteja e lute por quem Deus colocou na sua vida. Ajude, lute por essa pessoa. Segundo, treine-se espiritualmente todos os dias. Ore, leia a Bíblia, jejue, fortaleça a sua fé. Antes que a batalha chegue, esteja sempre preparado. Terceiro, escolha bem suas amizades e alianças. Quem caminha com você pode influenciar o seu destino. Depois peça a Deus a estratégia certa, não use apenas a força do seu braço, mas pergunta para Deus, fala para Ele, pergunta qual a estratégia Ele quer que você use nessa batalha. E por último, lembre-se, a glória é sempre de Deus, não nossa. Amém, irmãos? Bom, então esse foi o ensinamento, eu quis ser um pouco mais rápida aqui para vocês não perderem tanto tempo, né, para vocês conseguirem organizar o dia de vocês. Mas agora a gente vai orar e eu espero que essa palavra tenha, né, entrado no seu coração, que você pense bem, que a gente possa sempre estar entregando a nossa vida a Deus, né? A gente possa sempre estar ajudando, lutando pelo nosso próximo, pelo nosso familiar, por alguém que a gente ama, alguém que nos pede uma ajuda, né? Que a gente esteja sempre nos treinando espiritualmente, sempre lendo a Bíblia, orando, jejuando, conversando com Deus, pedindo para Ele ir à frente das suas batalhas, né? E sempre escolhendo as melhores pessoas do nosso lado, irmãos. Nós temos que ser seletivos nas pessoas que estão do nosso lado, aquelas que vão caminhar com a gente, que vai nos levantar, que vai sempre estar nos guiando junto pelo caminho certo, né? A gente sempre andando junto pelo mesmo caminho, né? E a glória sempre será de quem? De Deus e não nossa. Amém, irmãos? Então essa foi a nossa palavrinha de hoje. Eu espero que você tenha um ótimo dia. Vamos orar agora então. Feche os seus olhos se você puder, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai Altíssimo, eu agradeço primeiramente pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa roupa que a gente veste, pelo pão de cada dia, pelas nossas necessidades que o Senhor supre todos os dias da nossa vida. Eu gostaria de pedir ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor coloque pessoas honestas, humildes, pessoas que caminhem junto com a gente, que elas lutem por nós, as nossas lutas, e que a gente possa lutar por elas também, Pai.
que a gente possa ter compaixão pelo próximo, sempre ajudar, sermos sempre humildes na nossa empresa, na empresa onde a gente trabalha, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente seja sempre humilde, meu Pai. Que a gente peça a estratégia certa ao Senhor, Pai. Que o Senhor lute as nossas lutas e que o Senhor nos treine espiritualmente, Pai. Que a gente fique cada dia mais forte espiritualmente, que a gente ore, jejue, que a gente lê a palavra, que a gente converse com o Senhor todos os dias da nossa vida e que a gente nunca esqueça de que a glória é sempre tua, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa palavra, que essa palavra entre no nosso coração e na nossa mente, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço e que o Senhor abençoe e nos proteja no dia de hoje. Amém e amém. Glória a Deus e aleluia. Obrigada, irmãos, por vocês ficarem comigo até agora, até o final dessa oração. Que palavra maravilhosa e que amanhã a gente volta com mais uma palavra, tá bom? Amém? Fiquem com Deus e que tenham um ótimo dia, um dia abençoado.